Quando se fala em desenhos problemáticos, algumas séries vêm à mente. Talvez você pense em Padrinhos Mágicos e Danny Phantom por todas as polêmicas de seu criador. Ainda seguindo a linha de criadores problemáticos, temos pessoas como Vivi Pop e a criadora de 12 Forever. Mas com certeza, um desenho que nunca entraria nessa lista é Gumball. O desenho apoia causas legais, além de críticas bem pontuais, como a IA no novo episódio da série, ou no próprio estilo americano em alguns momentos. Entretanto, tem um episódio que ao meu ver consegue ser bem estranho. E não, eu não tô falando das piadas muito esquisitas envolvendo a relação entre Gumball e Darwin. Isso é uma outra discussão, mas essa que eu vou falar hoje vai muito mais além disso. Onde um episódio tenta falar de uma situação muito complicada, mas falha miseravelmente no assunto, tratando um assunto realmente sério como a piada. E mais bizarro ainda, esse episódio tem uma nota ótima no IMDb. Mas se tantas pessoas gostam desse episódio, por que exatamente ele é ruim? O episódio em questão se chama Os Pais e fala sobre a relação da Nicole com sua família, que, caso você não sabe bem, os pais da Nicole são pessoas muito polêmicas. No melhor episódio do desenho, As Origens, vemos isso, onde seus pais pressionam muito a Nicole, não gostando do Ricardo como marido e a obrigando a fazer todos os esportes possíveis, e principalmente reclamando da Nicole por tirar F em gênero. Agora, imaginem que depois de todo esse olhar negativo dos seus pais, eles voltariam alguns episódios depois, mas não com um pedido de desculpas, não como vilões do episódio, mas sim como pessoas que agora querem estar ao lado da Nicole, ignorando todos os abusos psicológicos sofridos pela mesma. Meus amigos, é exatamente isso que acontece aqui. O episódio começa com uma briga acontecendo no mercado, porque as crianças querem doce, mas a Nicole é pobre e não tem dinheiro para comprar. Esse momento me lembra um pouco do início do episódio dos Limites, mas diferente daquele, as crianças conseguem se controlar, com a Nicole começando a cheirar as melhores ofertas do mercado, a habilidade que ela adquiriu com seus pais. O que ela não esperava é que as outras duas pessoas que também sabiam dessa técnica iriam aparecer. Eles estão bem semelhantes ao último encontro deles com a Nicole e aparentemente a cabeça deles também não mudou muito, com a Nicole se irritando muito quando o Gumball chamou eles para passar um dia na sua casa, alegando que eles tinham muitos presentes de Natal atrasados. Prosseguindo, o episódio tem uma piada realmente engraçada com o Ricardo falando com a comida enlatada e alegrando a Nicole sem querer. E até aqui você pode estar meio confuso, se perguntando por que esse episódio é ruim. E até esse momento eu realmente concordo que o episódio parecia bem interessante. O problema começaria a dar as caras agora, porque quando a Nicole vai conversar com seus pais, um climão acontece, num nível que os dois não conseguiam olhar pra cara um do outro. E quando eles finalmente conseguem, uma discussão acontece que nós infelizmente não temos detalhes. Por causa disso, Gumball, Anais e Darwin ficam falando sobre qual seria a melhor maneira de resolver esse conflito e, acima de tudo, discutindo a forma correta de se falar a palavra gratuito. E aqui um dos principais problemas do episódio começa a aparecer. Ele tem muitas piadas. É sério, e isso não seria um grande problema por 95% dos episódios da série, mas ao tratar desse episódio ele tem uma grande diferença para o resto do desenho. Pais tóxicos é um tema muito sério, e é o tipo de coisa que você não pode falar com tanta graça quando abordar esse tema. O mais confuso é que Gumball já abordou esse tema de maneira correta em The Origins. O episódio só faz piadas em momentos cruciais, porque ele é de fato um episódio mais sério. Mas aqui não, por algum motivo os personagens não levam esse tema tão a sério e estão de boa com isso. E isso me incomoda. Continuando o episódio, a discussão começa com a Nicole afirmando que independente de tudo que ela fosse fazer, os seus pais sempre ficavam decepcionados com ela. O que é verdade. Nesse mesmo episódio, vemos que seus pais queriam que ela fosse uma atleta profissional, praticasse tênis em alta qualidade, jogasse xadrez a nível de grão-mestre, tudo isso ao mesmo tempo. E vocês sabem qual foi a resposta da Mary quando a Nicole citou tudo isso? O famoso, nós só fizemos isso porque te amamos. Sim, com certeza uma coisa justifica completamente a outra. Imagina se eles odiassem a Nicole então. Por causa disso, a Nicole sofreu sequelas desses momentos até hoje, e grande parte dos seus momentos de raiva provavelmente foram originados de frustrações nessa época. Pior que os pais da Nicole continuam sendo babacas aqui, com a Mary criticando a Nicole pelo momento que ela foi ganhar um presente Dia das Mães dela, onde ela ganhou um joinha pra baixo desenhado, com um detalhe, no período pré-escolar, essa mulher guardou rancor por muito tempo. Mais profundamente ainda, em seguida a Nicole cita o momento que eles colocaram sangue B- em seu corpo, já que, por que alguém colocaria B- quando você pode tirar um A mais? Eu sei que essa frase vem em tom de piada e não deve ser levada a sério, mas isso ser tacado no meio de uma discussão séria me assusta. E antes que você me fale que essa discussão não era séria, eu quero deixar bem claro que essas duas estavam se matando aqui. Por causa disso, a Nicole
realmente tem um momento sério de tristeza, se mostrando toda chateada com toda a situação e parecendo visualmente abalada, dizendo que quando ela fez as coisas tão ruins que seus pais reclamam, ela tinha 8 anos, e o Daniel fala que nessa idade ele já tinha 10, e por mais que essa seja uma piada engraçada, como eu disse, ela é só jogada num momento sério, eles só mudam a trajetória do nada e isso não faz sentido. E tá, ok, se você me dizer que conseguiria assistir esse episódio, eu ainda vou entender, embora eu discorde, mas é nesse exato momento que eu comecei a pegar muita raiva dos pais da Nicole, porque aqui eles só começam a falar mal da raiva excessiva dela e por isso ela é mais babaca que eles. Com licença. Em primeiro lugar, acho que tem uma coisa bem errada na criação de uma criança para ela ter essa raiva e sair criando caos por aí. Afinal, essas vontades não saem por nada. E em segundo lugar, essa foi a mesma raiva que vocês ficaram encorajando ela a ter. O último episódio que eles aparecem mostra literalmente como eles pressionavam ela a ser a melhor e como a sua mãe incentivava a sua raiva por vencer. Como vocês têm a cara lavada de falar que a Nicole é a culpada nessa situação. Ela era uma criança. Vocês são os pais, caramba. Pra piorar pro lado deles, no mesmo momento eles argumentam da vez que ela roubou o carro pra sair com o Ricardo. E longe de defender esse comportamento da Nicole aqui, mas é literalmente a mesma coisa que ela falou. Que outra opção essa mulher tinha? Eles não davam liberdade para a própria filha gostar de quem ela quisesse e queriam fazer um casamento arranjado pra ela. Os dois ainda perguntam por que ela saiu de casa daquele jeito. E sendo que quando a Nicole saiu, ela tava totalmente no seu direito. Ela queria ver o Ricardo. Eles não deixavam. Que outra opção ela tinha? Pra piorar esse episódio, na sequência deles, totalmente de graça, os pais da Nicole falam que estavam indo para o seu casamento, mas confundiram o endereço com um lugar na Moldávia. Como? Eu não tenho a menor ideia, mas me incomoda muito como essa piada nem um pouco engraçada estraga totalmente o que vimos em As Escolhas. Naquele episódio, os pais da Nicole são tratados como vilões que atrapalharam a Nicole por sua vida toda. O maior simbolismo para vermos o quanto eles eram babacas sem mostrar eles na tela era mostrar que eles faltaram no próprio casamento da Nicole. Esse episódio agora mostra que eles só confundiram o endereço, o que ao meu ver é uma péssima escolha porque eles só jogam o que tinham construído no lixo, ainda mais considerando que eles não ligam nem um pouco pra Nicole naquela época. Olha como eles odiavam o Ricardo, era óbvio que eles não gostariam de ir num casamento entre os dois. Eles começam uma discussão que mostra uma toxicidade dos dois lados e mesmo com a Nicole também estando um pouco errada, isso só mostra como a Nicole foi feita pra agir exatamente igual seus pais nas respostas. Fora que pra começo de tudo, nós sabemos quem começou essa toxicidade, afinal, descobrimos aqui que o nome da Nicole na verdade é Doutor, seu segundo nome é Nicole. Tipo, caramba, olha as expectativas que eles estavam colocando na própria filha. Tá, e por que isso foi levado de maneira tão problemática? Seus pais são claramente pessoas ruins e se nenhuma das partes quer ficar do lado uma da outra, por que esse episódio existe? Por que ainda estão com raiva um dos outros? Por que vocês não fazem as pazes? Nós estávamos em paz, Darwin. Separados. Tá, e por que isso foi levado de maneira tão problemática? É óbvio que ficar longe deles não é uma escolha fácil, mas The Choices contém diretamente como ela fez a escolha certa em aceitar isso e ficar longe deles. Não tenho por que voltar atrás daqui. Da maneira mais interessante possível, o Gumball começa a cantar uma música no meio dessa situação e os pais da Nicole e ela concordam em deixar o passado pra trás e simplesmente param de discutir, não perdoando o que a outra parte fez, mas se reconciliando de certo modo. Eu nem sei por onde começar, mas isso acaba totalmente com qualquer relação entre os dois que The Choices tinha estabelecido. Em primeiro lugar, na canção do Gumball, nós vemos a visão dos escritores desse episódio sobre toda essa situação, porque a canção fala sobre um jogo errado de discutir quem é culpado, e como não vale a pena brigar por situações tão bobas assim. Meus amigos, eu não poderia discordar mais, é um assunto sério que a gente tá falando aqui. A Nicole tem sérios problemas de competitividade e raiva, tudo criado na sua infância por causa de seus pais sendo os tremendos de uns babacas. Caramba, eles não apoiarem a Nicole em ter sua própria vida, em deixar ela fazer o que queria e ainda por cima sobrecarregavam a pobre coitada com expectativas pra vida toda. Não tem um argumento plausível para a Nicole estar errada aqui. Daniel e Mary são pais abusivos e puxaram muito a Nicole mentalmente, só atrapalhando a vida da garota. Eu não consigo me sensibilizar com isso. Mais ainda, o Gumball cita na música que não dá para ambos os lados se perdoarem, e eles só deviam deixar o passado para trás como se nada tivesse acontecido. E isso bem claramente não funciona. Imagina a influência abusiva que eles poderiam ter
Hunter na fase de crescimento de Gumball e Darwin. Isso é péssimo. Esse episódio pesa totalmente no legado deixado por The Choices e eu acho isso horrível. O que mais me incomoda é que ele tinha um episódio totalmente feito. Não era preciso dar uma redenção para os pais da Nicole. Nem a série apoia isso exatamente, mas por algum motivo que sabe sei lá cargas d'água do porquê, a série quer que a Nicole ignore isso como se fosse fácil. Eles fazem um bom trabalho em tornar esse fim algo emocionante. Essa cena final é realmente algo nesse nível, mas só porque algo é emotivo não significa que é necessariamente bom. Até o fim da vida da Nicole, seus pais vão continuar sendo péssimas pessoas, mas agora ela está tudo bem com eles? Eu não consigo aceitar isso. Olha, esse não é o pior episódio de Gumball, como o título sugere. A gente já tá no YouTube e eu tenho que chamar a atenção pra mim de alguma forma. Mas esse com certeza foi o episódio mais frustrante pra mim, porque eu esperava muito dele. Pelo menos pra mim, é bem claro que está de errado nesse episódio. Ele tem uma quantidade desnecessariamente alta de piadas e trata em tom de ironia um tema tão complicado quanto pais abusivos. Isso é algo muito complicado pra mim, eu espero que entendam a minha visão. Mas e você? Concorda? Discorda? Comenta abaixo para eu saber que eu com certeza vou responder o seu comentário. Mas muito obrigado por me ouvir até aqui. Valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!